Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Grande é o Senhor. Soberano sobre todas as coisas, Deus maravilhoso, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir. O único digno de ser louvado, exaltado, engrandecido, honrado. Tu és maravilhoso, Pai. Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Deus forte. Tu és incrível, Senhor, e não há outro como o Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma manhã. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela graça derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo pão sobre a nossa mesa. Obrigado pela saúde, pelo fôlego de vida. Obrigado pela nossa família, casa. Obrigado, Senhor, pelo seu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez e vai fazer e está fazendo. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, até nos pequenos detalhes. Quantas vezes o Senhor já agiu e já fez coisas em nossas vidas, as quais nem percebemos, mas o seu cuidado, o seu toque, a sua mão estava ali presente. Louvado seja sempre o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai amado, nós te louvamos, te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que fez por nós. Obrigado por deixar a sua glória. Obrigado por nascer de uma mulher e viver a vida que nós devíamos viver. Obrigado, Senhor, porque teve o seu ministério e viveu a vida e se entregou por nós e sofreu a morte que nós devíamos ter. E a sua morte de cruz, o seu sangue derramado, levou sobre si todos os nossos pecados. E ali nos deu vida eterna. Nos deu a oportunidade de, em Ti, nos aproximarmos do Pai. Nos deu a oportunidade de, em Ti, sermos transformados pelo Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Obrigado, Jesus, porque ressuscitou e assim nos deu a certeza de uma vida eterna ao seu lado. Grande é o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Espírito Santo, eu te clamo nesta manhã, ministra aos nossos corações. Faça-nos compreender a tua palavra. Faça com que essas palavras entrem em nossos corações, penetre tão fundo e fique lá em nossas mentes, em nosso coração, para que não seja apenas um estudo, mas que isso faça com que as nossas vidas
tome novos rumos, tenha uma nova atitude e um novo caminho, tudo para a glória do teu santo nome, tudo para o louvor do teu santo nome. Fale conosco, Espírito Santo. Revela aquilo que muitas vezes, ao lermos, ficou oculto. Traga-nos o verdadeiro sentido da tua palavra. Fale aos nossos corações e à nossa mente. Te clamo também, Espírito Santo, derrama sobre nós os teus dons. Reveste-nos da tua armadura. Tudo isso para a glória do teu santo nome. Enche-nos de todo poder e autoridade vindos de ti, para louvor da tua glória, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Pai amado, eu te clamo pelas nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós todos os dias, que possamos sim todos os dias ter sede da tua palavra, que o Senhor desperta, Pai, o teu povo, desperte a tua igreja para buscar mais ao Senhor, para tentar compreender cada vez mais sobre o Senhor. Tudo para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, fale conosco. Ministre sobre nossas vidas. Derrama do teu perdão, da tua graça e da sua misericórdia sobre nós todos os dias. Que não sejamos religiosos, batedores de ponto, mas que tenhamos fome e sede da tua palavra, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que sejamos, sim, despertados para buscar o evangelho do teu reino. Que sejamos, sim, tocados pelo Senhor. Que sejamos transformados pelo Senhor. Derrama, Pai, da sua cura sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas que amamos, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Seja, Senhor, cura física, mental ou espiritual, Pai. Mas que as pessoas busquem a tua presença. Que as pessoas parem de dar desculpas, Pai, e comecem a buscar verdadeiramente ao Senhor, diariamente, o tempo todo, para a glória do teu santo nome, Pai. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Pai amado, esses dias, esta semana, principalmente o dia 31, Pai, deste mês, que o Senhor esteja agindo espiritualmente e com os teus anjos e tocando a tua igreja para se levantar e se posicionar contra este dia, para se colocar em oração, em jejum nesse dia, para que o cuidado sobre as crianças seja dobrado neste dia, para que possamos sim estar atentos a todas as coisas que estão acontecendo, que os nossos olhos estejam abertos, que a gente possa perceber, Pai, atitudes malignas nesses dias, que não sejamos, Pai, encobertos por, mas isso não acontece, isso sim acontece.
Proteja, Senhor, as crianças, os jovens, os adolescentes. Guarde-os, Pai, livra-os de todo mal. Levanta, Senhor, os teus santos, a tua igreja, para orar, interceder e para agir contra este movimento. E como igreja não fiquemos calados, que como igreja não aceitemos isso nas escolas, nem que chegue ao ponto da tua igreja não mandar os filhos para as escolas. Que não ache isso normal, mas que a tua igreja se posicione contra, Senhor, este movimento. Seja não levando os filhos para a escola, seja não comemorando e orando e jejuando e lutando contra espiritualmente. Proteja, Senhor, as nossas crianças, para a honra e glória do teu santo nome. Desperte, Senhor, a tua igreja, desperte o seu povo. Quantas igrejas passam esses dias sem nem falar nada, sem nem despertar o teu povo, achando que isso não está acontecendo, achando que não há movimento nenhum, que é apenas mais um feriado pagão. Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia dessa liderança que muitas vezes se cala, que muitas vezes não leva a sério o movimento espiritual que acontece. Move, Pai, com teu Santo Espírito, sobre a vida da tua igreja, sobre o teu povo. Que a tua igreja comece a entender que há, sim, muitas coisas espirituais boas e malignas acontecendo. Que precisamos, sim, nos posicionar espiritualmente contra essas coisas malignas que estão acontecendo. E que possamos, sim, viver as coisas boas do mundo espiritual também. Que não sejamos somente racionais, mas que haja um equilíbrio entre o espiritual e o racional. Que possamos, sim, queimar o fogo do Espírito dentro de nós. Move, Senhor, com teu Santo Espírito sobre a liderança da tua igreja. Que a sua igreja se posicione nesses dias. Que entenda contra o que e quem estamos lutando. E não deixe isso passar. Desperta, Senhor, o teu povo. É tempo de acordar, é tempo de se preparar para as batalhas que há de vir. Que a tua igreja não fique dormindo. Que a tua igreja não fique sossegada. Que sejamos, sim, soldados prontos para qualquer batalha. Mas o soldado, para estar pronto para a batalha, precisa treinar. E o nosso treino tem a ver com oração, jejum e meditação na tua palavra. E a tua igreja está dormindo. Quantas pessoas acham desnecessário estudar a tua palavra? Quantas pessoas acham cansativo ou não compreende ao ler a tua palavra? Quantas pessoas não aprenderam a orar porque a igreja não ensina, porque a liderança não ensina? Quantas pessoas não fazem jejum e vivem dando desculpas
porque também a igreja não ensina. Deus tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dessa liderança falha, sossegada, tranquila, que quando começar a perseguição, vai ser mercenários que vão largar o povo e sair correndo. Ah, Deus tem misericórdia e comece a despertar a liderança e este povo para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o teu reino seja exaltado. Quantas pessoas serão enganadas e já estão sendo, buscando um evangelho de figurinhas fáceis, buscando um evangelho sem sacrifício e sem renúncia, um evangelho onde há sucesso e prosperidade, um evangelho cheio de engano, uma prosperidade aonde coloca Deus como servo e não como Senhor. O evangelho onde não necessita de arrependimento e mudança de conduta e rota. Quantas pessoas vão ser e já estão sendo enganadas por essa facilidade? Um evangelho onde o eu é exaltado. É a sua misericórdia, Senhor, toque a tua igreja. E que este avivamento que está por vir sirva para restaurar estas pessoas. Sirva, Senhor, para a transformação dessas pessoas. E que com autoridade, Senhor, o teu evangelho seja pregado a todas as nações. Pai amado, traga paz ali para Jerusalém. Traga paz para o Oriente Médio e para todas as nações que estão em conflito. Que essas pessoas possam vir a reconhecer e conhecer Jesus. Seja através de sonho, seja através de vidas humanas, mas com o evangelho do seu reino, e que Yeshua seja ensinado, seja revelado a este povo, tanto para o povo israelita, quanto ali para o povo árabe muçulmano, Pai. Que essas pessoas venham reconhecer Yeshua como o Messias, tão aguardado por eles, Pai. É tempo de cair, Senhor, a máscara, o pano, o endurecimento de coração, é tempo de acabar. É tempo do Senhor ser revelado. Assim como José, no tempo certo, se revelou aos seus irmãos, é tempo do Senhor se revelar aos seus irmãos. É tempo de toda máscara, de toda cobertura, de todo pano cair. E reconhecermos verdadeiramente quem é Jesus. E isso não só para o povo judeu, mas para todos, até para a igreja. A igreja precisa conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus. Aquele que virá com fogo nos olhos e espada na boca, gritando e rugindo como um leão, rei soberano que virá tomar posse de sua terra. Que a tua igreja possa verdadeiramente reconhecê-lo
reconhecer a sua palavra como a do bom pastor. Que a tua igreja reconheça verdadeiramente o Messias, verdadeiramente quem é o Cristo, para que quando o falso Cristo se levantar, a sua igreja não seja enganada pela voz doce e enganadora do lobo vestido em pele de ovelha. Que a sua igreja reconheça a voz do verdadeiro pastor. E que a plenitude dos gentios seja atingida, para que a plenitude dos judeus também seja atingida, e que sejamos apenas um povo, governados pelo único Rei, justo e reto, que é o Senhor. Receba, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão. Que o Senhor continue a ministrar e a falar aos nossos corações. Que esse dia seja um dia transformador. Tudo para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja exaltado. Para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. João, capítulo 3. A gente tem estudado o Evangelho de João, tem visto a maneira com que João descreve os acontecimentos dentro do que ele lembra e da maneira diferente de contar dos evangelhos sinóticos. E João traz coisas ali, então, que os outros evangelhos não trazem. E isso é muito interessante. Então, João traz agora no capítulo 3 esse encontro com Nicodemos, um rabino daquela época, importante, estudioso, provavelmente já um senhor de idade, conhecedor das Escrituras, e que provavelmente estava ouvindo e vendo o que Jesus estava fazendo. Possivelmente estava ali no templo quando Jesus derrubou tudo e disse aquelas palavras e começou então a curar algumas pessoas nesse período de Páscoa. E Nicodemos então provavelmente começa a ser confrontado pelo seu conhecimento e as coisas que Jesus está fazendo. E então a gente vê aqui no capítulo 3 de João este encontro, né? Entre Jesus e Nicodemos. Então vamos lá, capítulo 3 de João, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Interessante é isso, né? Ele era um fariseu, então ele não era da tribo de Levi, ele não era um sacerdote. Ele era um estudioso da palavra, da tribo, do lado político dos fariseus, né? Então ele era o cara que não estudava apenas a Torá, mas toda a Tanakh, que eles chamam, né? Que é todo o Antigo Testamento. Então ele era conhecedor das profecias. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite. Então, tipo, como se fosse escondido. E disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus. Olha que interessante, né? Quando Nicodemos chama Jesus de mestre, né, de rabi, um cara já um senhor de idade, é reconhecendo já quem Jesus era. Ele então traz ali, mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar
os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele? Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu estava vendo aqui, é bem interessante isso, um comentário de um livrinho que eu tenho que fala assim que Jesus, quando ele fala isso, é muito interessante porque o judeu, ele acreditava que pelo fato de nascer da família certa, no caso da descendência de Abraão, eles já tinham por herança e por promessa o reino de Deus. Por nascer da família de Abraão, por ser circunciso, por cumprir a lei, eles já tinham por herança e por promessa a certeza do reino de Deus. E aí Jesus traz essa declaração a Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí o diálogo continua. Perguntou Nicodemos, versículo 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu-lhe Jesus: digo a verdade. Ninguém pode, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Interessante é que Jesus fala, né? Nascer da água e do Espírito. Nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus não está falando simplesmente do batismo, mas sim nascer no Espírito. Bom dia, Luiz. Nascer no Espírito. Então não é somente ser batizado nas águas, mas é necessário buscar estar cheio do Espírito. Nós estamos lendo João capítulo 3, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então Jesus está trazendo ali, cara, mesmo que vocês tenham nascido do seio de Abraão, é necessário nascer de novo. Versículo 8. O vento sopra de onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Caraca, velho, isso aqui é muito massa. Porque traz aquela ideia, quando estamos verdadeiramente no Espírito, me fez lembrar Ezequiel, quando o anjo manda ele entrar nas águas ali do rio, e enquanto Ezequiel está andando nas águas, a água morde o tornozelo, vai até o joelho, até a sua cintura. Ezequiel ainda tem o controle do que está acontecendo. É como se aquelas águas fossem o mover do Espírito Santo. Mesmo as águas batendo ele, mostrando qual caminho ele deveria seguir, você ainda, com a água até na cintura ali, enquanto der pé, você tem controle para onde você vai. E o anjo ali fala para Ezequiel, mergulha mais fundo. E quando você mergulha ao ponto de não dar mais pé, e se deixa levar, quem te conduz é a correnteza. E quando Jesus traz essa ideia daqui de que o vento sopra para onde ele quiser, e esse é o Espírito. E quando nascemos do Espírito e nos entregamos ao Senhor espiritualmente, damos a Ele este controle, Ele nos conduz e nos leva aonde e como Ele quiser.
Mas enquanto ficamos, achamos com os pés no chão e temos o controle, muitas vezes não experimentamos as coisas espirituais. Porque somos tão racionais que queremos continuar no controle. Eu estou recebendo, o Espírito está batendo em mim ali com as águas, eu estou sentindo o mover dele passar, mas eu não consigo viver espiritualmente. Eu não consigo viver algo espiritual, por quê? Porque eu não dou controle total ao Espírito Santo. E aí a gente ouve de pessoas que fazem coisas impressionantes, de pessoas que têm dons como de cura, de profecia, dons até de línguas, de falar idiomas assim. Eu não sei se vocês viram, mas eu vi de um cara que foi pregar numa região, acho que aqui até aqui da região sul mesmo, mas as pessoas começaram ali a reclamar porque ele não falava, né? Uns alemães que tinham ali queria que ele falasse, e ele era negro e ele queria que ele falasse em alemão e começavam a zombar dele, sabe? Porque começavam a falar em alemão com ele e ele não compreendia. E aí ele pediu do Espírito Santo e ele começou a falar um alemão fluente sem nunca ter estudado. É esses tipos de coisa que acontece quando deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Quando mergulhamos e nos entregamos profundamente. Então o Espírito Santo vai soprar e para onde ele for, iremos juntos. Eu acho que é essa a ideia que Jesus está trazendo, para que Nicodemos entenda o que é ser nascido do Espírito Santo. Que não basta apenas ser nascido da carne, ser descendente direto de Abraão. Porque até os descendentes de Abraão não tinham a presença do Espírito Santo dentro deles. Pode perguntar. Continuando então. Versículo 9. Perguntou Nicodemos. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Então Nicodemos, um mestre da lei, não consegue entender. Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Olha que interessante, cara. A gente tem aqui Nicodemos, um mestre da lei, um conhecedor, um fariseu, conhecedor das escrituras. Isso que eu falei de Ezequiel, com certeza ele conhecia. E ele não entende o que Jesus está querendo dizer. E aí Jesus fala assim, cara, se eu estou falando para você de coisas terrenas e você não entende, quando eu falar de coisas celestiais, então ferrou. Como que você vai compreender se você não consegue entender? Por isso, por isso é necessário estar cheio do Espírito, porque é ele que vai nos fazer compreender. Interessante. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Isso aqui é ótimo para trazer aquela compreensão dos mortos. As pessoas acham que quem morreu já está no céu. Tá, mas teve muita gente aqui que foi salva antes de Jesus, os pais os grandes patriarcas, e eles não estão no céu? Jesus está falando aqui, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. E é interessante que ele fala assim, né? Que então quer dizer, por que ele subiu? Porque muitas vezes ele desceu. Jesus desceu e se apresentou a Abraão. Jesus desceu e falou com Josué. Jesus descia e falava com Moisés. E depois de descer, o que ele fazia? Subia de volta aos céus. E aí, então, Jesus está trazendo esse aqui, ó, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele está falando dele mesmo. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus, muito interessante isso, ele já tinha comentado no capítulo anterior sobre destruir esse templo e em 3 dias ele o reergueria, falando então de si próprio. E aqui ele traz de novo para Nicodemos o que vai acontecer. Então Jesus, ele sabe do seu futuro, ele sabe a necessidade de se entregar para que o pecado seja apago, para que todo aquele que nele crê e crer nessa entrega seja salvo. Olha que tenha a vida eterna. E ele já está declarando isso para Nicodemos, para que Nicodemos entenda o que vai acontecer e compreenda quem realmente ele é. Versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Eu gosto disso aqui para que a gente possa entender. E é uma coisa que eu falo muito para a Isabelle, e é um versículo que ela sabe de cor. É algo que a gente fica pensando assim, então Jesus morreu apenas pela humanidade. Não. Deus, ele amou o mundo. Ele amou toda a criação. Deus ama toda a sua criação. E toda a sua criação, quando o homem cai no pecado, toda a criação padece. Porque lá em Gênesis 2, ou Gênesis 1, 26, quando Deus cria o homem, ele dá ao homem o governo da terra. Domine o homem sobre todas as coisas, menos sobre o próprio homem. Então Deus dá o governo ao homem. Quando o homem cai, seu governo também cai. Deus continua Senhor e soberano, Rei do universo sobre todas as coisas. Mas o homem deu legalidade para que Satanás agisse no mundo. Então, não só o homem caiu por causa do pecado, mas todo mundo, toda esta criação, toda a terra. Então, quando Jesus fala aqui, porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, ao se entregar, se a gente começar a voltar, né? Então, Jesus vai ser, deixa bem claro aqui que ele vai ser colocado no madeiro, assim como a serpente foi colocada no deserto no período de Moisés.
A serpente sendo esticada no deserto no período de Moisés, sendo levantada ali no deserto, servia para salvar aqueles que eram feridos pelas serpentes que tinham no deserto. Jesus, da mesma forma, Jesus foi colocado na cruz para salvar nós, pecadores, que éramos feridos, que estamos feridos. Então, Deus amou o mundo e então teremos a vida eterna quando aceitarmos e compreendermos a entrega do Senhor. Então, todo aquele que crer em Jesus terá a vida eterna. Esse é aquele versículo de cabeceira que você não pode esquecer nunca. João 3,16 é um versículo que temos que saber de decor. Ele é a base da nossa vida cristã. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, todo aquele que crê será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. A cruz, o que Jesus fez, o condena. Porque Jesus, ao morrer na cruz, ele traz sobre todos o julgamento. Ele diz: eu não vim para julgar o mundo, eu não vim para condená-lo. Realmente, ele veio para que o mundo fosse salvo. Mas ao não crer em seu sacrifício, o mundo é condenado. Então, quando fala que ele é a pedra de tropeço, acho que é João que traz esse posicionamento, ou Paulo que traz esse posicionamento, é isso, porque ele é a pedra fundamental para aqueles que creem nele, mas também serve de pedra de tropeço para aqueles que não creem. Porque ao não crer em Jesus, você está duvidando de tudo que ele fez. Ao não crer em Jesus, você está se autocondenando. Então, o mundo, tecnicamente, já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, para que essa condenação não alcance a todos, a pessoa precisa se acreditar, crer que Jesus é o Messias e que o seu sacrifício foi pelos nossos pecados. Então, para sermos salvos, precisamos apenas crer. E esta fé é maravilhosa porque até a fé que temos para crer no Filho do Homem vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Aí, aqui, cara, só dando um adendo, é onde eu me questiono muito sobre a ideia do milênio literal com Jesus glorificado, os santos glorificados e humanos ainda, sabe, que passaram pela tribulação e sobreviveram. Passaram pela ira do Senhor e sobreviveram. Aí é onde eu me questiono muito. Uma vez eu perguntei isso para um cara, para um pastor, ele falou: é a misericórdia de Deus, né? Dando mais uma oportunidade para essas pessoas que sobreviveram à tribulação e não aceitaram a Cristo nesse período. Então eles vão ter um milênio ainda para acreditar. Mas eu fico me perguntando se todos serão julgados pela ira, pelo derramar da ira de Deus, como essas pessoas que não creem em Jesus sobreviverão? Porque elas vão precisar comprar e vender de alguma forma. E se elas não são, porque eu penso assim, ó, vamos pensar pelo lado pior, pelo lado pós-tribulacionista, que todos viverão até a Jesus romper o céu.
A Bíblia diz que nós, os santos, que viveremos a tribulação, seremos guardados pelo Senhor. Seremos selados pelo Senhor. Mas aquele que não teme ao Senhor, esses serão provados, serão ferroados, como diz a palavra. Então, tipo assim, essas pessoas que não aceitam a marca da besta e não aceitam o selo de Deus, vamos dizer assim, como vão sobreviver a tudo isso? Cara, essa é uma pergunta que, de verdade, eu não tenho resposta. É onde eu fico me questionando, é o único ponto para mim que me faz questionar sobre a ideia do pré-milenismo, né, que é o milênio literal. É este ponto. Eu questionei esse pastor sobre isso, ele falou que era por causa da misericórdia de Deus. Compreendo. Posso pensar dessa forma? Posso. Como que eu falo? Satisfaz a minha dúvida? Não. Vou ter que esperar até acontecer? Vou. Para compreender como que é. Mas é algo assim que me faz questionar um pouco da ideia do pré-milenismo, né? É isso, né? Daqueles que não aceitaram, não creram no nome de Jesus, ter essa oportunidade pós-tribulacionista de viver no mundo onde Jesus está. É interessante, né? Porque aqui o que está sendo falado é que o mundo ele já está condenado, então, né? E aqueles que estão no mundo e que não creem no Filho de Deus está condenado junto. Ou seja, não é que está, continua condenado. E ao recusar, né, ao não crer e ao desfazer, vamos dizer assim, daquilo que muitas vezes até escuta, né, que o Filho de Deus já veio, né, e morreu por nós, ao negar isso, é como se a pessoa estivesse dando a chancela ali, ou o aval de que, olha, eu quero permanecer perdido, eu quero permanecer condenado, né? E aí, isso é que faz essa dúvida. Falou, mas se ele está querendo continuar condenado, e aí tem essa ideia que você falou, né, de mais 1000 anos para, né, ou o milênio, né, como isso acontece, né? É mesmo só pela misericórdia. E é esperar para ver acontecer, assim, porque não teremos essa resposta mesmo. É só pela misericórdia mesmo do Senhor. Continuando, então. 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. E, de novo, ele vai trazer isso. Ó. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Então, quem vive nas trevas, cometendo o mal, se ele vir à luz, tudo que ele está fazendo de errado vai ficar às claras. Então, ele prefere continuar nas trevas. É como todo pecador que não quer que seu pecado seja revelado, que seja aberto. Então, ele prefere não andar na luz, ele teme a luz. Ele prefere ficar nas trevas. Por isso que precisamos ser luz aonde nós estivermos. E é interessante isso que ele falou, olha, a luz veio ao mundo, que é Jesus, e o homem não aceitou por amar as trevas. De novo, é a mesma coisa que a gente está discutindo. O homem continua nas trevas porque não é porque ele não entendeu Jesus, não, porque ele
ele entendeu que se ele aceitar Jesus, uma luz virá sobre ele e ele vai ter que largar os pecados e viver na luz. Mas o homem, ele ama as trevas, ele ama o que as trevas lhe traz, o que o mundo lhe oferece. Então, o que ele está fazendo é uma escolha. Eu estou escolhendo viver nas trevas. Eu não quero Jesus, que é a luz, porque essa luz vai revelar as minhas trevas. E quando isso começa, e quando ele faz essa escolha, ele já escolheu o lado que ele quer ficar. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha que interessante. Então, quando você sai das trevas, aqui Jesus está deixando bem claro, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, quando você se entrega a Jesus, tudo que vivia nas trevas fica lá. E quando você começa a praticar a verdade que é Jesus, ele é a verdade. Aí as pessoas que estão ao seu redor claramente têm que ver as suas obras sendo realizadas através de Deus. Deus vai realizar as obras dele através da sua verdade, da sua vida, desde que você ande na verdade que é a luz, a verdade que é o próprio Cristo. Então, como que a gente pode ser luz em meio às trevas? Andando na verdade, andando com Cristo. Como diz o Vladek, não podemos ser meia boca, não podemos fazer meia coisa. Como ele estava falando, eu pagar meio imposto, eu cometer meio pecado. Não, ou é verdade ou não é verdade. Lógico que dentro da nossa caminhada cristã, isso é um aprendizado e um amadurecimento. A gente vai aprendendo a entender o que é e o que não devemos fazer. Mas quando andamos, então, na luz e na verdade, Deus faz obras através de nós. E isso é maravilhoso. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Versículo 22. Depois disso, Jesus foi para com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. O povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disse, eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Então o cara está querendo colocar aqui uma dúvida no coração de João. Cara, olha, aquele cara que você deu testemunho dele, falou que ele era o filho de Deus e tal, então, ele também, junto com os seus discípulos, estão batizando. E as pessoas estão indo atrás dele e abandonando você. Então esse judeu está chegando ali, está colocando uma... Interessante que João, né? Ele não dá nenhum nome para o cara. Ele fala ali, ó, um certo judeu foi questionar João a respeito da purificação do batismo nas águas. 27. E isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Isso aqui já é interessante. Então, João Batista, ele não estava batizando porque ele sentiu vontade.
ele recebeu uma ordem dos céus. E essa ordem que ele recebeu, a gente vê no capítulo 2, quando ele fala que aquele que me mandou fazer isso, disse que quando eu vir o Espírito Santo pousar sobre ele e ficar, esse é o Filho de Deus. Esse é o que era para vir. Então, João está trazendo aqui, olha, se ele está fazendo isso, é porque ele recebeu a mesma missão que me foi dada. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas, versículo 28. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que veio enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Olha o que João traz para a gente parar para pensar sobre o que eu tenho falado esses dias, sobre o garçom querer tomar a noiva do noivo. Sobre aquele que é enviado, né, o pastor, aquele que é enviado para conduzir a noiva para o noivo, querer tomar a noiva do noivo. Ele está falando aqui, cara, a noiva pertence ao noivo. O que ele está querendo dizer? Eu tenho uma visão, tá? Esse é meu tipo de pensamento. Vai haver divergências e discórdias, estudem sobre isso. Mas a noiva, para mim, ela é Israel. Ela não é a igreja em si. Jesus veio para Israel e Israel, graças a Deus, o Deus endureceu o coração do povo de Israel para que a gente pudesse ser convertido. Nós somos as damas de honra, né? Nós somos os convidados de honra para o noivo. Muita gente vai trazer a igreja como a noiva, mas quando eu vejo Mateus no capítulo 24, eu não consigo ver a igreja como a noiva, porque a igreja é a dama de honra que está dormindo. Jesus não tem 10 noivas, entende? Ele está indo buscar a noiva. E a dama de honra, as damas de honras ali, no caso, trazendo para o nosso contexto, que seria como se fossem os padrinhos, dentro de um casamento judaico, por que elas precisavam ter lamparinas? Porque é ela que conduz o noivo até a noiva. Entende por que eu não consigo ver a igreja como noiva? No final de tudo, aí seremos todos um só. Aí sim seremos todos um só. Entendeu, né? Mas hoje nós somos quem conduz. Nós somos como João Batista. Nós somos o amigo do noivo que conduz o noivo para a noiva. E é interessante porque se a gente for lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 21, o anjo mostra para João, o mesmo João, né? Só que mostra para João assim: eis a noiva do Cordeiro que vem revestida de glória. Ele está falando de quem? Da cidade celestial de Jerusalém. Já leram isso? Já prestaram atenção nisso? Procura depois lá em Apocalipse. O anjo chama a cidade celestial de noiva. Ele chama a cidade celestial de noiva. Então, o que João está falando aqui? Cara, olha essa visão, velho. Não sou eu o dono da noiva. Eu sou amigo do noivo. E eu fico muito feliz ao ouvir a voz do noivo. E ele, se a gente voltar um pouco antes e tentar entender, a missão de João era conduzir, era o que vinha antes anunciar sobre o noivo. Então, João Batista, a missão dele era aquele que estava lá em Mateus 25, 24, na verdade, finalzinho 24, 25, não lembro. É aquele que gritou: o noivo está vindo. É a voz no deserto que está gritando para: olha, desperte, o noivo está vindo.
Preste atenção, o noivo está vindo. E muitas vezes nós vemos as lideranças de hoje querendo a noiva para eles, querendo pegar a noiva para eles. Se a gente trazer essa ideia de contexto que a maioria traz, que a igreja do Senhor é a noiva, os grandes mercenários, né, ladrões ali, eles estão querendo a noiva. E aqui ele está falando, cara, a noiva pertence ao noivo, então o povo pertence ao noivo, não pertence a mim. Então é necessário, isso vai acontecer e tem que acontecer, que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça ao ponto de João Batista sumir da história ao ser preso e depois perder a sua vida. 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Então, aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Então, muito bom, cara. Aquele que é da terra pertence à terra. Isso aqui, cara, eu nunca tinha percebido João falar dessa maneira. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Então ele está trazendo, ele está falando dele mesmo, lógico, né? Mas olha que interessante, algo que a gente muitas vezes fica questionando, né? Como eu acabei de falar sobre ir para o céu. Aquele que é da terra pertence à terra. Nós fomos criados para governar e reinar na terra. Jesus se transformou em homem, viveu como homem, morreu e recebeu seu corpo glorificado para reinar na terra. Se não fosse... Virá dos céus uma nova terra. Você entende? A transformação, né? Então, tipo assim, se não fosse para nós continuarmos vivendo nessa terra que será restaurada, para que Jesus teria... Se fosse para a gente viver no céu, para que Jesus veio? Você entende? Ah, mas ele veio para perdoar os nossos pecados para que a gente fosse para lá. Tá. Mas e aí? Por que ele recebeu o corpo glorificado? Porque a palavra o tempo todo está falando que ele vai voltar para reinar aqui. Porque o milênio reinar, porque o reino celestial, né, o reino vindouro, que é o qual a gente aguarda ansiosamente, tem o seu centro, o seu castelo do rei, vamos dizer assim, soberano, na terra em Jerusalém. Por que a Bíblia fala que o reino celestial, né, a cidade celeste que Deus está criando, está descendo? E Deus deseja o quê? Habitar entre nós. Quando a gente vai lá em Gênesis, Deus fazia o quê? Ele habitava entre o homem na terra. Então, é muito interessante isso daqui. E ele fala que aquele que vem dos céus está acima de todos. Então, Jesus virá para reinar com a gente, entre a gente, e ele é o que está acima de todos. Até dos anjos, de todos. Ele é Deus. 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque
porque ele dá o Espírito sem limitações. 33. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, João conclui, né, esse capítulo, né? Nem sei se no original ele divide isso em capítulos, mas ele conclui essa narrativa com a mesma narrativa que ele tinha ali quando ele estava falando com Nicodemos. As duas narrativas terminam praticamente com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Crer no Filho, terás a vida eterna. Não crer no Filho, está condenado à ira e a morte eterna. Eu achei bem interessante, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Porque ele dá o Espírito sem limitações. Eu estou aqui tentando entender essa parte, porque ele está falando de quem? Que Deus dá a Jesus o Espírito sem limitações? É isso? Ou entendi errado? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. 34 aqui, ó. Dá o Espírito sem limitações. Em oposição ao modo como Deus, em estágios anteriores da história da redenção, deu apenas medida do Espírito que seus servos ungidos precisavam para completar sua tarefa. É isso aí mesmo. Ele está falando, então, que Deus deu o Espírito, a ele dá o Espírito sem limitações. Então, é isso mesmo que eu entendi. Deus enviou, porque Deus enviou para falar palavras de Deus. Então, Deus enviou Jesus para isso. E a Jesus, né? O próprio Deus dá o seu Espírito sem limitações. Diferente de como ele fazia no Antigo Testamento, que o Espírito era sobre eles e Deus usava eles um pouquinho e saía. Então tinha limitações, né? E Jesus não, como João Batista disse lá, o Espírito veio e ficou e permaneceu sobre ele. Então é essa a ideia, né? O Espírito sem limitações era sobre Jesus. Por isso Jesus, sendo homem, tinha poder e discernimento, porque o Espírito de Deus era sobre ele. Meu pensamento nunca esteve tão errado. Aqui no meu livro de estudo, né, sobre isso, e é exatamente isso que você falou, ele registra o seguinte, ele fala assim, o critério da validade do mensageiro divino é a posse do Espírito Santo, considerando que esse é um princípio geral, ele se aplica perfeitamente ao Filho, em particular, como mostram as palavras por medida. Os profetas do Antigo Testamento receberam o Espírito de acordo com a medida da sua atribuição, mas no caso de Jesus, não havia medida. Então, os profetas, cada um recebeu conforme a sua medida, para realizar aquilo que o Senhor queria. Tinha uma limitação, mas no caso de Jesus, lhe foi entregue ao descer, né, ao se tornar homem, lhe foi entregue por Espírito Santo sem medida, né?
sem limitações, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Fechou, então? Fechou. Muito bom. Eu tô deixando minha Bíblia branca amarela. Muito bom. Vamos estar orando, então, para a gente poder encerrar. Que o nosso dia seja abençoado. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir. Pode orar para a gente? Posso. Oremos, então. Senhor, Pai amado, graças nós te damos, ó Pai, por um dia abençoado, por podermos, ó Pai, acordarmos, ter o fôlego de vida, levantarmos, ó Pai, e nos dedicarmos primeiramente ao Senhor, Pai. Iniciarmos o nosso dia, Pai, lendo a Tua palavra, buscando entendimento, ó Pai, do que o Senhor tem para nós. Por isso nós clamamos. Continue, ó Pai, derramando o seu Santo Espírito sobre nós, para que tenhamos o pleno entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, daquilo que o Senhor quer falar às nossas mentes, ó Pai, para que sejamos seres humanos mais próximo, mais parecido com Jesus Cristo, Pai. Para que possamos fazer a diferença nesse mundo. Para que possamos ser a luz na escuridão daqueles que não têm enxergado a Ti, ó Pai. Queremos ser usados como ferramenta, Pai. Prepara-nos, ó Pai. Cada um à sua maneira. Cada um na vontade Sua, Pai, na vontade que é do Senhor. Esteja conosco, ó Pai. Prepara-nos. Fortalece-nos, ó Pai. Purifica-nos, ó Pai. E corrige-nos, ó Pai, naquilo que temos falhado. Que estejamos sensíveis, ó Pai, para escutar e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos reconhecer as Suas vontades, ó Pai. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Que o Senhor venha governar as nossas vidas. Que todas as decisões sejam Suas, ó Pai. Que nós possamos cumpri-las, ó Pai, conforme a Tua vontade, Aleluia. e não a nossa, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja honrado, ó Pai, para que o Seu nome seja exaltado sobre todos os nomes, para que todos vejam que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e só há um caminho para se chegar a Deus, é através de Cristo Jesus, aquele que veio e morreu pelos nossos pecados, pois como está na palavra,
Deus enviou seu único Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê, ó Pai, tenha vida eterna. E que mais e mais pessoas possam enxergar essa verdade e crer no Senhor Cristo Jesus, ó Pai. Para isso, use a sua igreja. Desperte a igreja adormecida, ó Pai. Restaura o seu povo. Traz de volta aquele que já foi do Senhor e hoje encontra-se perdido, ó Pai. Porque sabemos que precisamos de mais e mais pessoas para levar o teu evangelho, para que a sua obra seja completa aqui na terra, Pai. Use todos aqueles, ó Pai, que possam ser usados, o Senhor sabe. Se o Senhor usou até uma mula, Pai, quem dirá não usar a tua igreja, não usar os teus filhos, mas para isso, ó Pai, desperte aqueles que estão cansados, desperte aqueles que estão acomodados, daqueles que acham que não é agora, que o tempo do Senhor é no futuro. Não, Pai, que o Senhor esteja alertando, que o Senhor esteja incomodando, para que todo aquele que realmente crê, para que todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo, seja despertado, seja alertado e passe a fazer as vontades do Pai, de levar a tua palavra, de mostrar do reino de Deus aqui na terra, um pouquinho do reino, mostrar as maravilhas do Senhor, ó Pai. Este é o nosso clamor, Pai. Sê conosco no dia de hoje. Esteja também sobre todos aqueles que estão passando por alguma aflição, Pai. Dê-lhes o discernimento, o consolo, Pai, e principalmente a certeza da vida eterna que há em Cristo Jesus. Este é o nosso clamor, esta é a oração que nós fazemos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um dia, mais um estudo. É maravilhoso ver o quanto Deus pode falar e ministrar sobre as nossas vidas quando nos dedicamos a tentar compreender o que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida excepcional e eu desejo que Ele aumente no seu coração todos os dias o desejo de estudar e buscar a sua palavra.